Helder, vamos ver então um pouquinho do que aconteceu hoje no voto do Xandão, né? Ele que ficou quase 5 horas, mais de 5 horas falando, né? Com uma energia que eu nunca vi na minha vida, tá? Eu nem nas minhas maratonas sexuais eu conseguia performar por mais de 5 minutos, digo 5 horas. Então, o Xandão falou bastante. A gente tem um resumo do que foi o voto do Alexandre de Moraes, né? Teve muita coisa aqui que aconteceu. Vamos pegar uns momentos cruciais aqui para a gente ter uma ideia, né, do que ele falou desde o começo aqui, ó. Moraes disse que o Brasil quase voltou a uma ditadura porque uma organização criminosa não soube perder as eleições. Vamos ver aqui o Alexandre de Moraes hablando bastante, foi o que ele mais fez aí durante o dia de hoje. É que o Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político não sabe perder eleições, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político liderado por Jair Bolsonaro não sabe que é um princípio democrático e republicano a alternância de poder. O Helder, ele repetiu muitas vezes, né, uma organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro, que me deixou muito satisfeito de ouvir várias e várias vezes. Tive diversos orgasmos aqui durante o voto do Alexandre de Moraes. Ele deixou bem claro isso, né? Eu acho que é, assim, ipsis literis, ele falou tudo, cara. Ele deu ali um contexto do golpe desde 2021 até agora. Não faltou nada, né? Absolutamente nada, né? No voto dele, assim. Tá para as aulas de história dos próximos magistrados, aula aí de direito, né? Como fazer, assim, recapitular um golpe de Estado, né? Fazendo todos os meandros, todas as interferências necessárias ali, trazendo para o passado, colocando no futuro, e foi cibernético o Alexandre de Moraes, não? Exatamente, e vale aqui destacar algumas das falas mais importantes e impactantes do Alexandre de Moraes durante o dia de hoje. Ele fala o seguinte, em dado momento: estamos esquecendo aos poucos que quase voltamos à ditadura, porque há uma organização criminosa liderada por um grupo político, que o líder é Jair Bolsonaro, que não sabe perder eleições, mas não foi só. Ele falou ainda que esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, o que discute é a autoria, ou seja, golpe existiu, tentativa existiu. Não há nenhuma dúvida de que houve tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, houve uma tentativa de golpe, houve uma organização criminosa. Então, ele deixa claro que o que está sendo discutido ali não é se houve ou não tentativa de golpe, está sendo discutido a autoria dessa tentativa de golpe. E os autores já foram declarados no voto dele: Jair Bolsonaro, Ramagem, Augusto Heleno, Braga Neto e os outros que estão ali envolvidos desde o início da elaboração dessa tentativa de golpe, o Marco Bezzi. Aqui, ó, temos mais umas falas dele falando, né, que não há dúvida nenhuma de que houve tentativa de golpe de Estado. Na verdade, esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, se houve ou não tentativa de abolição ao Estado de Direito. O que discute é a autoria, se os réus participaram, porque não há nenhuma dúvida nessas todas condenações e mais de 500 acordos de não persecução penal, de que houve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, de que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa e que
gerou dano ao patrimônio público. Isso, tanto o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, e por ampla maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, por 9 votos a 2, quanto a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, o que aqui se analisa, como nos demais núcleos que serão julgados na sequência, é a autoria das infrações penais imputadas. Aqui aí, também, Helder, tem nessa fala que você chamou a atenção, né? Ele diz sobre as falas, né? As trocas de mensagens. Ele cita o PCC, citam muito o PCC quando falam, né? A extrema-direita cita muito o PCC. Aliás, adora citar o PCC, mas está toda ali, né? Cheio de gente do PCC ali na extrema-direita, né? A extrema-direita que tem esse conluio todo. Mas a gente vê aqui que ele cita o PCC também, né, dizendo que não é uma facção criminosa conversando, é um presidente da República, né? Então, passa uma mensagem muito forte aí. Alexandre Ramage se dirige a Jair Bolsonaro afirmando, abre aspas, por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno. Vejam, presidente, essas mensagens que foram alteradas 2 dias antes da live do réu Jair Bolsonaro e cujas informações ele utilizou, é que o réu Alexandre Ramage quer fazer acreditar que era um diário para ele. Eu repito, com vitória do senhor no primeiro turno, ou seja, obviamente a mensagem dirigida a Jair Bolsonaro. Todavia, ocorrida na alteração de votos. E continua, na realidade, a urna já se encontra em total descrédito perante a população. Deve-se enaltecer essa questão já consolidada. A prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições. Resta somente trazê-la novamente e constantemente. Deve-se dar continuidade àqueles argumentos. Essas questões devem ser massificadas. A credibilidade da urna já se esvaiu, assim como a reputação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da ABIN para o então presidente da República. A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa, e para afastar o controle judicial previsto constitucionalmente. E ele também comparou o que a gente viu, Helder, com a máfia, né? Ele disse que quando ali no final, nos estertores ali do voto dele, né, que durou 72 horas, né, que ele falou bastante, ele comparou a máfia, né? E aí comparou ao PCC também, para deixar... Eu acho que é uma figura de linguagem que todo mundo entende, né? Máfia e PCC, né? Tá na boca do povo, né? Eu acho que ele foi muito sagaz em colocar essa comparação que faz com que as pessoas identifiquem muito rapidamente do que a gente está falando. Ele ainda ajuda os motores de pesquisa da internet, porque se você colocar Alexandre de Moraes e PCC, vai cair nessa fala dele mesmo, já que a extrema-direita tenta insinuar que ele foi advogado da facção criminosa em São Paulo, antes de virar ministro do Temer e tudo mais. Tem uma outra fala dele aqui a respeito do 8 de janeiro, que ele fala que o 8 de janeiro não foi combustão espontânea, o que ocorreu foi a conclusão de um procedimento de tomada e manutenção de poder a qualquer custo por um grupo político que se transformou, lamentavelmente, em uma organização criminosa. O que ocorreu dia 8 de janeiro de 2023 não foi combustão espontânea. O que ocorreu dia 8 de janeiro de 2023 foi a conclusão de um procedimento de tomada e manutenção de poder
a qualquer custo, por um grupo político que se transformou, lamentavelmente, numa organização criminosa. A sequência de todos esses atos executórios, desde meados de junho de 2021, mostra claramente a consumação dos tipos apontados pela Procuradoria-Geral da República. É o que ocorreu de aí, né? Porque tentam também colocar o 8 de janeiro como uma manifestação espontânea, orgânica, que as pessoas, as pobres velhinhas com bíblias na mão, os doidinhos de bairro, organizaram e foram até Brasília por livre e espontânea vontade. Não foi assim, né? Foram financiados, teve quem pagou os ônibus, teve quem pagou a alimentação, teve quem organizou, e tanto que vários parlamentares já sabiam de antemão e até apagaram os posts, fazendo um chamamento do povo para ir até Brasília, no 8 de janeiro. E aí, Helder, ele também lembra quando o Bolsonaro citou, né, falou a frase, né, que só sairia preso, morto ou vitorioso da presidência da República, né, que foi uma das frases que chamou a atenção ali na época, né, falou, ué, o que ele tá querendo dar um golpe, né, e ele falou, preso eu não vou ser, vai ser, Bolsonaro. Então você vai ser preso e você vai ter que aguentar, se Deus quiser, uma papudinha, né, por uns instantes. Recado ameaçando, não pela primeira vez e, lamentavelmente, não pela última vez, o livre funcionamento do Poder Judiciário. E ainda afirmou o réu, não participaria de uma farsa como essa patrocinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E disse em entrevista, atacando os integrantes do Judiciário, só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. O líder do grupo criminoso deixa claro aqui, de viva voz, de forma pública, para toda a sociedade, que jamais aceitaria uma derrota nas urnas, uma derrota democrática nas eleições, que jamais aceitaria ou cumpriria a vontade popular. E, Helder, para finalizar aqui as falas do Xandão, se você tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar, é claro, fique à vontade, mas a gente tem uma fala, porque os advogados dos réus, né, bateram muito na tecla de que não tiveram tempo para analisar as provas todas, né? E o Xandão foi bem incisivo, né, de que isso não é verdade, tá? Que tiveram sim, e que chegou a falar, mas custava 25 mil reais para contra... Porra. Então, Amigão, pega um advogado, você tem a possibilidade de gratuidade na sua defesa, né? Como a gente teve pessoas que nos processaram, que pediram gratuidade, a gente sabe que essas pessoas têm dinheiro. Mas você pode pedir, tá na lei, né? Você pode pedir. É um direito, é um direito que você tem. Vamos pegar aqui, deixa eu achar aqui, aonde está aqui, ó. Relembrar a todos que absolutamente todas as provas utilizadas pela Procuradoria-Geral, pelo Ministério Público, para o oferecimento da denúncia, todas as provas, absolutamente todas as provas utilizadas por cada um desses julgadores para o recebimento da denúncia e durante a instrução processual penal, todas elas estão no processo desde o início, e as defesas tiveram, desde lá de trás da defesa preliminar, antes do recebimento da denúncia, total acesso. Essas novas provas que não foram utilizadas pela Procuradoria-Geral, não foram utilizadas pelo juízo
por nenhum dos ministros para o recebimento da denúncia e não serão utilizadas para formar um juízo condenatório, ou seja, não há nenhum prejuízo, porque não faziam parte da acusação, e, na verdade, não faziam parte do processo e não fazem parte da acusação. Essas provas foram solicitadas pelas defesas. Houve o deferimento, a Polícia Federal forneceu, e todos os dias as defesas, ou a maioria delas, as defesas reclamavam de não ter tempo hábil. Do fornecimento até as alegações finais, o início das alegações finais, 4 meses se passaram. E nenhuma defesa juntou um único print, uma única gravação, um único documento importante ou pertinente. Tá aí, chamando de vagabundo na cara dos advogados que estavam lá representando seus clientes, alguns clientes ali. O Bolsonaro, né? A gente vai mostrar agora, já pediu um atestado aí, que precisa fazer uma cirurgia para tirar umas pintas. É perigoso, cancerígeno, tá? Bom, a gente torce pro câncer, né? Bastante. Ele disse que só sairia do poder morto, derrotado ou preso. Derrotado e preso ele foi. Morto, em breve. Aí, nós temos também que falar que anistia a golpista é desrespeito à Constituição, tá? E esse julgamento e a condenação que virá, claro, ele não vai ser preso agora, depois vai se discutir a dosimetria da pena, leva um tempo até ele ser enjaulado. Hoje a alta cúpula militar já falou que não quer ele em quartel do Exército, que é ele em cela comum, ou seja, só servia para ser usado como fantoche dos milicos, agora ninguém quer assumir o filho feio, e já tem impacto até mesmo, Beze, no que diz respeito à popularidade de Tarcísio. O Tarcísio caiu em popularidade, tá abaixo de Haddad aqui em São Paulo, tá? E o Bolsonaro, de acordo com o levantamento da pesquisa CNT-MDA, que é uma das que mais acerta em pesquisas eleitorais em 2018, em 2022, mostra que num cenário de primeiro turno entre Lula e Bolsonaro, que está inelegível, tá? Mas eles continuam a fazer esse tipo de levantamento. O Lula está com 45,7% e o Bolsonaro 37,7%. Ele perde 6 pontos percentuais entre um levantamento e outro, enquanto o Lula cresce 5 pontos percentuais. Aqui, ó. Ok? E aí tem levantamentos para o segundo turno também, que mostram que os candidatos da extrema-direita não estão desempenhando muito bem uma disputa com o Lula. Até mesmo o Ciro Games, cara, acredite, Ciro Games, ele pontua igual a qualquer candidato que está como governador no momento, que aparece na Globo News todos os dias, tá? Para você ver como está a situação no momento entre os golpistas, porque todos são golpistas. Romeu Zema, Tarcísio, Ratinho Júnior, Bolsonaro, Caiado, todos são. Em maior ou menor grau, todos são. Eu quero dividir com você uma descoberta que pode fazer a diferença na sua vida financeira. Uma forma de trabalhar no Brasil e ganhar em dólar. E transformar completamente o jeito como você vê suas possibilidades. Este print aqui do lado é do Marcos Viana, que resolveu testar. Nas primeiras 2 semanas, após aprender e aplicar o método ensinado na escola, o Marcos conseguiu fazer $679. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns R$3.700 em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter ouvido muito essas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com suas contas básicas. E pode ficar tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Agora, você vai fazer igual ao Marcos logo de cara? Talvez sim, talvez não. Pode ser menos no início, mas seguindo o método completo, você pode chegar num resultado parecido. Só que para entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho. Mas um trabalho que te dá liberdade. Você trabalha de onde quiser, com celular ou computador.
Então, se você acredita que essa pode ser uma boa oportunidade, clica no link da descrição desse vídeo, assiste as 3 aulas do Clayson e só depois decide. Não custa nada e já abre sua mente para uma renda extra real.